Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 20 de março de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 26 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, ontem eu me assustei quando cheguei em casa e vi que já era 19. Nossa, o ano tá correndo. Acabou o verão, começou o outono hoje às 6 e pouquinho da manhã, pelo menos foi isso que eu escutei no jornal mais cedo. Mais um dia com tempo maravilhoso em Porto Alegre, temperatura sensacional, pouquíssimas nuvens no céu, se é que elas existem, patati patatá, né? Ou seja, as cartas estão na mesa, as pedras estão no tabuleiro, agora é só fazer o checkmate. Agora é a hora do like. Já se passou 1 minuto de vídeo e eu não vi o teu like ainda. Posso saber o motivo? Vamos lá, 30 segundos para tu deixar teu like, enquanto eu desço a lomba aqui. Só clicar ali, ó, joinha assim. Oi? Funcionou ontem, o vídeo teve mais de 20% de curtidas. Isso é um bom número para quem não sabe. Número de curtidas sobre número de visualizações, né? Essa é a métrica. Isso é um engajamento sensacional. Daí o YouTube vê isso, disse, opa, o número bom é 7%, se não me engano. Acima disso ele vê isso, entende e entrega para mais, e para mais, e para mais, e para mais. Então não custa nada. Mesmo que tu não goste do conteúdo, que tu não tenha saco para assistir esse vídeo até o final, pelo menos é só o que eu te peço. Deixa o likezinho aí. Enfim, rolando vocês para começar, né? Eu tô vindo aqui abastecer, tô com a alerta de pane seco aceso no painel desde ontem. Quando eu cheguei, exatamente quando eu cheguei em casa, já tinha até, inclusive finalizado o vídeo, acender a luzinha. Então tá, então já vamos sair direto abastecendo para não ter que parar numa correria, né? Que daqui a pouco, entre uma e duas, tem dado uma correria todos os dias. E se eu sair assim como eu tô agora, eu vou ter que parar com certeza. Ó, zerou a autonomia, mas por quê, tia? Não é pra tanto também. Tem 2 pauzinhos ali. Tá zero a autonomia, como se não tivesse porra nenhuma. O cara não conhece também, eu não conheço também esse cara. Uma semana, exatamente hoje, faz uma semana que eu tô com ele. Então essas coisinhas a gente tem que ir pegando, né? O Logan, ele só zerava ali a autonomia depois que chegava no 1 pauzinho, né? No último estágio ali do marcador de gasolina. Esse aqui tá com 2, essa luzinha acesa e zerou a autonomia. Mas enfim, abastecer e depois dar ali no meio. Feito, cala a boca, Rodrigo. Feito então, com raiva, pegar a primeira Comfort desaforada. Tocou enquanto eu tava abastecendo, Caroline me chamou aqui, já mandou mensagem, perguntou por que eu tava parado. Tá na bomba, exatamente na bomba, no meio do abastecimento. Pegar ela aqui no Calabria, 9,87 uma viagem que o X pagaria 11 pila há não muito tempo atrás. Não precisa muito tempo atrás, o X pagaria 11 pila essa corrida. 9,87 de Comfort, pegar aqui no Calabria e levar ali pra Tamandaré, no bairro Cristal, pertinho do bar ali, pá. Enfim, tá feio o negócio, pessoal. Ontem eu falei que a demanda tava boa. E eu só tava esperando os comentários, né? Até comentei no meio do dia que parecia dezembro, não sei o que. E daí teve um colega assim, claro, né? Ninguém aceita corrida. Eu sei disso. Era exatamente esse tipo de resposta que eu esperava escutar de vocês. Tá tocando sem parar porque não tem vergonha na cara, estagiário. Mas enfim, né? É isso, chegando aqui no Calabria então, pegar a Caroline. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Eu deveria cancelar e esperar a próxima e de uma vez, né? Não perder tempo, mas eu não vou perder a oportunidade. É mais forte do que eu. Tá ela lá, a Caroline, com 2 cadeiras essas de escritório de rodar, sabe? E um monte de sacola.
Ela só perguntou assim, antes de mais nada, tu acha que cabe as cadeiras? Se não. Fechei o vídeo e saí, ficou ela parada me olhando. Só que o aplicativo não disparou o relógio para eu poder cancelar. Porque ela marcou ponto de partida lá dentro da escola. E o estagiário não entendeu que eu cheguei. Então eu vou dar uns 2, 3 minutos ver se ela cancela a corrida. Senão eu vou embora, né? Não tem mais o que fazer. Porque se ela cancelar eu recebo. Porque já passaram uns 4 minutos, 5 minutos. Se ela tem quanto tempo que eu recebi essa chamada. Eles têm 2 minutos para cancelar sem custo, tá? Se eles cancelam, cortou porque cancelou. Eles têm 2 minutos para cancelar sem custo. Se eles cancelam antes, depois que tu aceita, tá? Se eles cancelam antes, tu não ganha nada e não adianta reclamar. Infelizmente. Ó, 6,71 agora, 9,71 agora, buscar na Otto para levar para o Conselheiro Xavier. Viagem de 4 km buscar 2. Total de 6,2 km para 9,71 de Comfort. O estagiário não tá afim hoje, nem eu. Se bobear, já volto para casa. Tô a 300 metros, só subir o bequinho aqui, ó, que eu chego em casa. Eu nem vi quanto que eu recebi, 9,79, a mesma corrida de antes. Agora que eu tô analisando, eu não tinha analisado antes, tá na bomba. Tudo bem, agora tem que buscar 0, mas eu busquei 1 km. Viagem de 3,9 km, 9,79. Lá pra rua Tamandaré. Ela vai ficar aqui. Não, todos levam, né? Daqui a pouco todos tá chegando aí. E leva as cadeiras da Carolina, sacolas, tudo, né? Todos levam, né? Enfim, daqui a pouco todos chegam. Deixa eu ligar o X pra sair daqui de uma vez, 11h39. E só pra não passar batido, quem viu o vídeo de ontem eu comentei. Eu tava buscando lá na Tarso Dutra. Recebi a chamada na Palmeira, na Protásio, lá no Petrópolis. Era umas 5 da tarde. O passageiro marcou errado ao lado da avenida. E eu andei, sei lá, 500 metros, 9,69, a mesma corrida. Tá caindo, hein? Tá caindo. Quando chegar em 8,85, todos aceitam. 4,73 eu recebi ontem, quando o passageiro cancelou a corrida, que ele marcou errado. E exatamente agora eu recebi 4,73 também, essa viagem da Carolina aqui do Calabria, porque o passageiro cancelou. Seria este o novo padrão? 4,73 um cancelamento quando parte do usuário no Comfort? As duas são Comfort? Nunca saberemos, né? Nunca saberemos. Boca aberta, parou, largou e quer ficar. Pegou no mesmo lugar que eu, os passageiros, do seu mesmo restaurante. Tá tendo um evento, congresso, qualquer coisa que o valha do Ministério Público. Eu peguei 2 rapazes lá que estão nesse evento, engravatados de Cuiabá. Trouxe aqui para o Restaurante Fontana na Venâncio. E tinha uma fila de Uber embarcando lá e outra fila de Uber vindo pra cá. Aquele Argo ali resolveu ficar no ponto dele ali. E agora tô com uma corrida que eu vou fazer, não deveria, mas vou fazer. Não deveria fazer essa corrida, mas vou fazer. 40 pilinhas pra Cachucha, agora são 12h20 de Comfort. Eu não deveria só por um motivo. A Daniele tá no Clínicas, na parte nova. Tenho pavor de entrar e sair dali. Pavor. Eu acho que não vou fazer essa corrida. Só de pensar naquele amadorismo pra sair da São Manuel, não vou fazer essa corrida. Deixa eu cancelar aqui. Aí, ó, também pra isso serve essas merda. Oswaldo Aranha pra João Inácio, 15 pila, vamos dar ali. E ó, também pra isso serve esse canal. Eu começo a falar e escuto o absurdo que eu vou fazer, desisto em tempo. Tocou uma corrida aqui, pegar na Garibaldi, outra rua que eu tenho pavor de entrar, principalmente nesse horário. Mas nesse horário eu tenho pavor de tudo, na verdade. Nesse horário é o horário que eu mais tenho pavor da minha vida atual. Depois passa, às vezes melhora, às vezes não. Ontem não melhorou, por sinal. Pegar aqui na Garibaldi, levar ali pra João Inácio, 15 pilas de Comfort. Só tô tocando Comfort. Eu tava agora, até fui espiar, ver se eu tinha desligado o X. Não, não desliguei. Eu liguei o X pra sair de casa. Tocou lá 15 pila pro fórum. E depois disso eu fiz mais 3 corridas, tudo de Comfort. Corridinha de merda, tá? Tudo 10 pila, 15. Essa é melhor, 15 pila agora.
Pegar aqui na Garibaldi pra levar ali pra João Inácio, no bairro Navegantes. Deve ser o condomínio aqui de Viva Vida Moinhos, se eu não me engano. Não sei se é Moinhos ele chama, Viva Vida Horizonte. Acho que é isso. Tem lá João Inácio um pouquinho antes de chegar na Perimetral. Eu sei porque é lá do par, lado esquerdo, né? O cara é um tarado, não adianta. Eu, no caso, né? Mas enfim, eu ia pra Caxuxa por 40 pila de Comfort. Só que o fato de entrar no hospital de clínicas, a parte nova ali, a parte antiga também é ruim, mas a parte nova é bem pior. Muito pela saída, né, do hospital ali na São Manuel. Tranca todo mundo, o pessoal não consegue, né, Moisés? Né, Moisés? O pessoal não consegue, né? E eu me irrito profundamente. Chegando aqui, eu acho que é no IGA que eu vou pegar o passageiro e levar ele para João Inácio. IGA, Instituto Gastronômico das Américas. Mas não falo com a Zetinha, diz ela. Uma estudante de gastronomia do IGA mesmo. Eu só queria mostrar para vocês onde eu trouxe ela. Sim, pessoal, eu sempre bato nessa tecla. Viva a vida Horizonte. Decore os endereços da sua cidade. Aprenda o nome dos condomínios. Conheça a sua cidade. Domine o seu campinho. Domine o seu campinho. Não faça disso uma informação supérflua. Não sei para que serve essa informação. Que João Inácio 1208 é o Viva a Vida Horizonte. Eu não faço a menor ideia. Mas eu sei. Ponto. Eu defendo essa bandeira. Eu levanto essa bandeira. Se tu acha que é bobagem, tudo certo. Fica à vontade. 12h30. Ah, conversa. Moça, estudante de gastronomia, não sei o que, do norte. E daí eu falei, eu conversando, né? Eu gosto. O pessoal mais antigo aqui sabe que eu gosto de cozinhar. Apesar de não cozinhar porra nenhuma atualmente. Tô muito relaxado nesse sentido, por sinal. Preciso dar uma retomada, achar umas inspirações, fazer umas comidas diferentes pra mim. Mas é uma questão minha. Daí vamos conversando e tal, não sei o que. Daí veio ela de fora, só descobri que ela é do norte, né? Não perguntei, mas eu... E daí ela lá pelas tantas largou que se recusa a pedir cacetinho no supermercado. Enfim, era só isso. Só pra encher morcilha e não passar batido. Pegar passageiro agora e voltar lá pro centro administrativo da cidade. Lá pro CAF. Não, pro CAF não. TJ. 1565 da Borges. TJ, né? Ou tô errado? Anitta, São Pedro, vamos dar. Cancelei o Arthur pro TJ, me dei conta que agora são 20 para 1, que eu vou passar na Irmão José Altão, Loureiro da Silva, bem no horário do Marista. E não tô afim, sabe? Não tô afim de pegar aquela tranqueira de pais mal educados. Vou pegar então aqui a Ângela na São Pedro, levar pra Anitta, pela metade do preço, 8h35, mas também com certeza é metade da distância. A Anitta ali na altura do Boa Vista, bairro 1924. É o Quinta da Boa Vista, se eu não me engano, o nome do condomínio. Agora vai ficar chato nesse sentido, né? Não vou, prometo pra vocês. Mas o 1924, se eu não me engano, é o Quinta Boa Vista. O Quinta da Boa Vista é a esquina com aquela ruazinha pequenininha que chama Fábio alguma coisa. E... ou é o 1924 ou 1942. Essa informação eu não vou confirmar pra não ficar maçante. Eu julgo ser melhor essa corrida do que a do Arthur, porque eu vou pegar essa tranqueira se eu fosse lá pro TJ agora. E 1h da tarde é a hora que começa o expediente desse pessoal da tarde. Então vai ter muitos motoristas levando passageiros para lá e ninguém saindo. Hashtag teoria do evento. Lembra disso? Então preferi ficar por aqui no bairro Boa Vista. Feito, dona Ângela. Tudo de bom. Primeira bloqueada do dia. Que veia chata. Toda atrapalhada. Pedi o lado errado da avenida do São Pedro. Teve que metade da viagem tentando se justificar. Outra metade tentando entender o que era direita e o que é esquerda. 2 vezes ela foi me dar dica. Ao contrário. Enfim. O Quinta da Boa Vista ficou para trás. O 1924 é o prédio do recuo. E o que o cara faz quando está no recuo sem corrida? Espera. Uma região movimentada, espera. Tocou 8 pilas para onde? Buscar 6 minutos, nem pensar. Comfort, buscar 6 minutos, nem me interessa para onde vai. Pô, eu tô na Anitta Garibaldi, não tem buscar 6 minutos.
Não tem buscar 6 minutos. Ó, chegou um colega, então agora é hora de sair. De mansinho, com o rabinho entre as pernas e sem corrida. Essa é a teoria do recuo, pra quem não entendeu ainda, tô tentando explicar faz dias. Mas sempre toca antes de eu concluir o raciocínio. Fica nele, né? No recuo, numa hora movimentada, numa região movimentada, fica nele. Esse prédio é residencial. Se fosse comercial, já, com certeza tocaria ali. Com certeza não, mas a probabilidade de tocar ali mesmo é gigantesca, né? Só que, claro, chegar um colega pra desembarcar ou pra embarcar, ou o guardinha vir te dizer que tu não pode ficar, tu vaza, né? Não vai ficar ali na discussão, no atrito, no embate. Desnecessário. Como não tocou, vou subir a varenga aqui, vou ali naquele posto mijar, se não tocar nada até ali. O Dancheta, tô só no Comfort agora. Porque o X tá tocando como se não houvesse amanhã, né? E você sabe o que tá tocando como se não houvesse amanhã, né? Exatamente. Primeiro vem uma chuva de 5,88, daí o cara recusa todas, daí começa a vir as mesmas corridas por 7,15. Daí tu entende que como tu é um bobalhão, né? Como tu é um idiota, no caso eu, nas mãos do estagiário, quando tu aceita uma de 5,88. Porque a mesma corrida que te oferece 5,88, daqui a pouco é 7,15, assim como quem vai a merda. Literalmente a mesma corrida. Mesma distância, mesmo tempo, mesma origem e mesmo destino. Então, tipo... Enfim. 10:50 da tarde. Havia uma cena lamentável agora. Sim, lamentável é uma palavra que descreve exatamente a situação. Entrei na Felipe Camarão pra trazer a... Vinha com a Luísa pra cá, pra Carlos Trem. Entrei na Felipe Camarão pra subir a Felipe e pegar a Independência. Daí tinha um Honda Fit comendo 2 faixas da Felipe, né? Não sabia se é pra esquerda, pra direita, não sabia. E se arrastando uns, sei lá, 15 por hora. Sei lá, não sei. Se arrastando. Muito menor que a minha velocidade, por exemplo, que devia ser uns 30 km por hora. E daí, luz alta, né? Só pra dar uma... ver se o cara tá ligado. Ele deu luz alta e o cara colocou a mão pra trás e, tipo, fez assim, ó, como se, né, espalmada, tipo, espera, calma, te acalma. E eu respondi mentalmente pra ele assim, agora eu tô calmo, merda, só te decide se tu quer da direita ou da esquerda. Não vou pegar mais de 6,98 agora, tô com fim de conversar com vocês. Só te decide se tu quer, né? Respondi mentalmente pra ele, porque a Luísa tava aqui no celular, concentrado, não quis assustar ela. Mais uma de 6,98, foda-se, não vou fazer. E daí nisso, quando ele colocou a mão, daí eu peguei um festival de luz alta assim, né? E daí ele pegou e se decidiu e foi pra direita. Honda Fit, todo amassado do lado esquerdo assim, ó, do lado do motorista, tá ligado? Para-choque traseiro amassado, a porta meio arranhada, a frente também. Não sei se foi uma ou se foi várias colisões que aquele cara teve. E pra minha surpresa, eu peguei, passei por ele, e quando eu vi um celularzinho com o aplicativo do Uber no painel, dizendo pra ele dobrar direito na Bento Figueiredo, eu disse, não, é motorista aplicativo, tá fazendo esse papelão indo por cima com esse carro todo batido, Honda Fit. Honda Fit, que não deve fazer... Honda Fit não faz black, né? Eu acho que não, né? Deve fazer só X e Comfort. Eu acho que são todos automáticos. Posso estar enganado, com certeza não tem essa informação. Mas na minha cabeça não fecha, tá ligado? Na minha cabeça não fecha um Honda Fit fazendo Uber. Se ele fizer black, que eu acho que não, até pode ser, assim, mais uma de 6,98. Vai tomar no teu cu, merda. Eu tô aqui na rua. Vamos lá, vamos fazer a sininha aquela todo dia. Eu tô na rua. Não, essa é a rua que eu tô, essa aqui, ó. Fabrício Pilar, aqui estou eu. Essa aqui é o Moisés, no caso. Arthur Brocha, Anitta Vermelha, como sempre, né? Eu larguei a última aqui na Carlos Traem, no caso a Luísa. Agora são, cadê? 2h14 da tarde. E eu tô escutando Human Life. Sei lá, que música é essa aí? Uma playlist que eu tenho, muito boa por sinal, no Spotify. Não é a minha, essa aí é uma só de clássicos internacionais ao vivo. Vou mostrar pra vocês a playlist, essa no caso, que é
essa aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui primeiro do Spotify. A playlist é essa aqui, ó. Live and Load, né? É o que tá fila, por exemplo, agora. Vai tocar na próxima Ghost da Tampa, não sei que. Bruce Springsteen, tá aqui. Ghost, Bruce Springsteen. Depois vai tocar Kiss. Enfim, tocou uma 967 pra onde? Pra Florença. Não tô afim de ir pra Florença. Eu vou parar aqui, vou mostrar nessa sombrinha aqui da Altitude Livre, bem em frente a Fabrício Pilar. Eu sempre confundo essas duas. Bem em frente. Tá, então, entenderam meu desabafo, minha incredulidade? 6 juízes de valor. Eu acho que Honda Fit não combina, né? Com o aplicativo. Ou tô errado? E aquele nosso colega, teu colega, meu colega, baita num bobalhão, meia roda, boca aberta, não sabia o que fazia, se arrastando, mandando o cara parar. Talvez eu esteja estressado. Estou. Um cara estranho vindo na minha direção. Talvez eu esteja estressado. Estou. Né? Mas eu acho que aquele cara não está no lugar certo. Na minha humilde opinião. Né? Na minha humilde opinião. E é isso por enquanto. Vou mostrar aqui. Eu gosto desses caras espertos, sabe? Esse é o segundo que eu vou pegar com esse endereço. O primeiro me justificou. Cansou de chamar carro e o motorista não encontrar ele, até que ele descobriu. Sarmento Leite 450. É a segunda corrida que eu vou pegar com esse endereço na minha vida. Sacaram onde é? Sarmento Leite 450? Não sacaram? Bando de retardado. Claro que não. Vocês não prestam atenção no que eu falo? Lamentável isso. Sarmento Leite 320, tu sabe onde é? O endereço da arquitetura da URGS, né? E o que acontece lá? Mais da metade das corridas são lá do direito, né? Só que não tem um endereço do lado direito da URGS, sabe? Ou tô errado? Não tô errado. Pois esse outro rapaz que eu não sei quem é, que eu não lembro, ele descobriu o endereço Sarmento Leite 450, que é o endereço do ICBS, que marca justamente no ponto da entrada na faculdade de Direito, porém do lado esquerdo, né? Na frente do direito, porém do lado esquerdo. Porque o lado par do estacionamento é o lado esquerdo, aliás. O lado par sempre é o lado esquerdo. Sabia disso? Não, né? Tu não presta atenção no que eu falo. Só quer saber de eu xingando passageiro, gritando com o colega, né? Agora dou as dicas de verdade, lado par, lado ímpar, lado direito, lado esquerdo. Tu passa adiante, né? Coloca uma velocidade 2.0 que eu sei. Pois é. O Vinícius, esse que me chamou agora, marcou lá. Sarmento Leite 450. Esse é mais esperto que a grande maioria. Né? Enfim, pra quem não entendeu nada que eu tô falando, eu sinto muito, mas não sinto nada. 2h25 da tarde. Enquanto eu espero meu principal passageiro do dia, o próximo, acabei de deixar o Vinícius ali na URGS, então vou achar um espaço aqui na Loureiro pra esperar a próxima chamada. Queria responder para todos uma pergunta que veio num comentário no vídeo de ontem e que eu já estava pensando em falar sobre isso a respeito nos próximos dias, né? Só que é muito cedo para falar ainda a respeito, é muito cedo. Uma semana só que eu tô com o Moisés e teve um colega que me fez um questionamento ali, perguntou o que eu achei melhor, o que eu preferia, enfim, o que eu gostei mais entre o Onix, entre o Nego Velho e o Moisés, entre o Onix Sedan, entre o Onix Plus, né, e o Cronos. E eu pensei, que baita pergunta, já estava pensando sobre isso, sabe, porque eu me surpreendi demais positivamente com esse carro aqui, mas me surpreendi valendo. Eu já tinha experiência do Argo, dirigi 2 Argo, um vermelho por 7 meses,
na Localiza e um bem no começo da pandemia na Unidas, por um mês só. Eu não consegui renovar. Na época, não sei se vocês lembram, todas as locadoras fizeram tipo liquidação, entre aspas, no aluguel dos carros, porque tava todo mundo devolvendo, né? Daí a Unidas fez R$1.000 o mês no primeiro mês. No segundo mês eu tava com um cartão emprestado na época de alguém, que eu não tinha crédito, não tinha cartão de crédito, não tinha porra nenhuma. Graças a Deus isso aí já tá resolvido na minha vida. Uma conquista minha ao longo desses anos aí. E o cartão do meu amigo, ele não é que ele não autorizou, era um cartão temporário desse que tu gera pra fazer uma compra, né? E não renovou automático. E no que não renovou automático lá na Unidas, eu perdi. E daí a Covid já tinha me chamado pra... Ou foi movida? Enfim, eu entrei na Covid por causa de uma ação. Eu já falei isso lá atrás, né? Se eu não falei, tô falando agora. O primeiro mês eu não paguei. O primeiro mês. Já tô há 4 anos com eles. Em maio faz 4 anos. Não, minto. Agora vou. Tipo, a Unidas foi no começo da pandemia. A Covid só veio em 21. Depois o Argo veio. O primeiro Argo então foi na Unidas. Depois eu fui pra Localiza. Porque a Localiza também tava com preço tipo 300 e poucos por semana. E daí sim, exatamente isso. Daí eu consegui um outro cartão e fico com esse mesmo amigo. Resolvemos a questão, só que da Unidas fomos pra Localiza. E daí na Localiza eu fiquei por um ano. Eu rodei com caralho voador primeiro, até me baterem. E depois eu rodei 7 meses com Argo, o vermelho. Foi o segundo. O primeiro foi o da Unidas, que era um cinza, chumbo. Eram exatamente iguais. E eu não tenho certeza se são iguais a esse. Com certeza não tinha mídia. Os que eu rodei lá em 2020 não tinha mídia, isso eu tenho certeza. Mas em relação ao resto, eu acho que eram, se não eram iguais, eram muito, muito parecidos. Depois do Argo Vermelho eu rodei com outro carro, que foi o que eu substituí. Daí eu saí do carro pro Nego Velho, que foram vários na verdade, né? Ali no começo eu tive problema com os primeiros, até que eu peguei o definitivo em janeiro, só em janeiro de 22, de maio de 21 até janeiro de 22. Eu rodei com uns 3 ou 4 Onix diferentes, porque foi dando problema um em cima do outro. Daí eu me bateram, não sei se vocês lembram. Daí teve um Siena que eu fiquei como reserva durante quase um mês, que foi o pior carro da minha vida, por sinal. Aquele Gran Siena da Cove. Enfim. E daí me questionaram, o que é melhor, o Onix ou o Cronos, né? Eu não sei, é muito cedo ainda pra dizer, mas eu tô muito, 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 muito positivamente impressionado com... Vou ter que ir lá no posto, tô me cagando. Eu tava falando pra ver se tocava, porque quando toca, a vontade passa na hora, né? Mas não tocou. E enquanto eu falo, parece que, né, o cérebro não focaliza. Passou. Uma contração. Eu acho que dá tempo de eu chegar no posto do trapézio, só que essa hora não tem vaga para estacionar ali, porque o pessoal vai no fórum e deixa o carro naquele posto ali. É difícil parar de tarde ali naquele posto. O posto trapézio que tem ali na Dolores Alcaraz, com a Borges de Medeiros. Vou tentar ali, vou me encaminhar até lá. Até porque é uma área de demanda, né? Fórum e tal, uma noite ali o trem de 40, Tire, TJ, toda a região do centro administrativo aqui tem demanda, né? Então eu tô num caminho, tô numa região boa, de qualquer maneira. É muito cedo então pra falar se eu prefiro o Cronos ou o Onix, tá? Eu sei que disparado o melhor carro que eu tive na minha vida foi o meu, o Focus. Não, mas daí é outra categoria, um carro automático, um carro de fato luxuoso, e que, enfim, virou história porque o carro estragou, não tive dinheiro para arrumar, tive que vender, ponto. Depois dos alugados, sem dúvida nenhuma, o Nego Velho, até então, o melhor carro. O Gaspar foi um baita carro, sem dúvida nenhuma, né?
Mas faltava um pouco de conforto, faltava, sei lá, batia algumas coisinhas e tal. O nego velho não, o nego velho era para dirigir, era confortável, era um carro econômico. Só que ele me deu muito problema, né? Ele me deu problema de bateria 3, 4 vezes. Eu troquei 3 baterias, mas fiquei empenhado algumas vezes. E é um problema da GM isso aí. Ao longo do tempo eu descobri. Eu tive que trocar a embreagem 2 vezes, daí pode ser um problema meu, né? Já no Gaspar eu rodei 140, quase 140 mil quilômetros e a embreagem estava perfeita. Então talvez não seja um problema meu, talvez seja um problema de fato do Onix. E outras coisinhas que foram acontecendo e tal. E teve a questão do autuador, que daí foi a gota d'água pra mim. E daí eu resolvi já, como o carro estava com 140 mil quilômetros rodados, eu questionei a Cove se tinha condição de... Eles me ofereceram um carro reserva, tudo. Me ofereceram um Logan, o Gaspar, na verdade, como carro reserva enquanto arrumavam o nego velho na época. Daí eu questionei, tá, mas só um pouquinho, se eu quiser ficar com esse Logan, né, com esse Gaspar, posso? Daí esse cara pode. Então tá, então tu roda com ele aí enquanto o carro estiver no conserto. Quando ele ficar pronto, tu vai ser notificado e tu vem buscar. Se por acaso tu não quiser trocar, tu achar que o Logan tá bom, só nos avisa, porque daí a gente deixa como definitivo esse carro pra ti. Não tem vaga, nesse posto não tem vaga, é foda. E nem na rua, às vezes eu deixo na rua quando eu quero vir aqui, mas nem na rua tem. Enfim, daí o que aconteceu? Eu rodei com o Gaspar ali 2, 3 semanas até que o carro ficou pronto. Quando me avisaram, só recebeu notificação, né? O WhatsApp manda lá da Cove, agendada a retirada do seu veículo, não sei o que, blá. Daí eu disse, não preciso trocar. Eu tô com o Gaspar tá de boas e tava mesmo. E foi, tá tudo certo. O carro não me incomodou. Eu nunca parei de rodar, claro. Teve o afogamento do primeiro pro segundo, teve. Isso é fato, né? Isso foi problema meu, aquela coisa toda, enchente não, alagamento, ratei, entrei numa... A cidade toda parou, isso não tem nada a ver com o carro, isso foi o problema meu, eu ratei, né? Toda a responsabilidade foi minha de ter perdido o primeiro Gaspar. Depois peguei o segundo e eu nunca parei de rodar, nem um dia, por falta de condição do carro. Nunca teve problema de nada no Logan, nada. Absolutamente nada. Eu tive as manutenções, né? Me debati algumas vezes. Tinha uma vez que eu tive que trocar, que eu precisava trocar disco e freio, os caras não fizeram a troca. Eu tive que voltar 2, 3 vezes lá. Trouxe isso aqui. Mas é uma questão da Cove, não do carro. O carro só precisava ter trocado os discos. Mas, de qualquer maneira, o carro rodou sem parar. Então, eu não tenho nada a falar mal do Gaspar. Mas o Onix era mais carro, de fato era mais carro, era mais econômico, mais confortável. E tudo isso para chegar no Moisés. O Moisés está nesse mesmo nível, né? Ele é tão confortável quanto o Onix. Já vi que não é tão econômico, de fato. Passou a vontade de cagar, graças a Deus. Não é tão econômico, isso é fato. Já vi que ele faz no máximo aí uns 13 sem ar, como eu tô com ar direto. Não consegui desligar o ar ainda e trabalhar sem ar. Tá fazendo entre 11 e 11,5. Mas ok, isso é questão de adaptação, né? Mas o carro é perfeito, é redondinho, é fácil de dirigir, ele responde bem, é macio, essa direção é sensacional. Eu tô apaixonado por essa direção. Enfim, é muito cedo. Tipo, eu não sei se esse carro não vai começar a apresentar problema. Daqui a pouco apresenta problema disso, apresenta problema daquilo, como o Onix. Se não apresentar, a resposta é essa. O Cronos é melhor. Se não apresentar, né? Mas não posso saber. Uma semana só com o carro, então eu não posso saber se realmente é isso. Passou a vontade de cagar, graças a Deus. Eu já tô aqui no Ecoposto. Vocês viram a volta que eu dei? A volta que eu dei. Essa hora não toca mesmo. Só de comfort é mais difícil ainda. Enfim, vou finalizar esse take aqui e ligar o X, porque eu preciso trabalhar. Me obriguei a cagar. 5,88 road. Não consegui nada do X que me convencesse. E eu acho que eu perdi de fazer uma, mas eu ganhei na verdade. Uma bela cagada. Tô com uma pra Guaíba que eu recusei.
Pensei, nossa, eu tô me cagando aqui na Princesa Isabel. O que vai ser de mim quando eu estiver na ponte trancada, né? Eu se não peguei. Filho da puta, nem pra manobrar, né? Parou atrás de mim no posto, vocês viram? Tô aqui no Pegasus. Tem que fazer toda uma manobra. Porque um idiota, que com certeza é Uber, parou atrás de mim e nem pra se movimentar. Enfim, aqui no Pegasus. Já tocou 4 de 5,88 enquanto eu tô tentando sair daqui. E eu queria dizer pra vocês que pior que a parte boa, 8 pila pra onde? Não, ó, 2,5 km. Essa dá pra fazer. Agora vou pegar no novo ICBS, Instituto de Ciências Básicas da Saúde da URGS. Sarmento 450 é o endereço do antigo ICBS. O novo ICBS é aqui no Campus da Saúde, Ramiro Barcelos 2600. Pegar a Ana, viagem de 2,5 km, 8 pilas, ali para Álvaro Alvim. 13h15, então não fiz nada desde aquela hora do ladeiro. Vim até aqui o Pegasus, depois que eu falei com vocês, o liguei X, veio um monte de desaforo que não vale a pena nem repetir. Daí disse, só uma coisa, vamos lá cagar mesmo, né? Lá no Pegasus, que eu sei que aqui o banheiro é limpo. Parou? Parou. Daí parou. Daí ele parou. Parou. Resolveu agora. Filho da puta! É por isso que eu me estresso, pessoal. Enquanto eu tava sentado lá fazendo o que tem que fazer, eu pensei na piadinha que eu ia contar pra vocês. Que a parte boa de cagar depois de um gordo, assim que eu cheguei, ela tava ocupado. Pensa no desespero, né? E aí como é que tu diz pra ele que tem gente na frente, que tu não sabe quanto tempo que vai demorar? Tem gente que é rápido, tem gente que demora 3 minutos, tem gente que demora 5 minutos, tem gente que demora 15 minutos na função. Daí quando abriu a porta, até que não foi tão demorado assim, deu tudo certo. Deu tempo de salvar os guri. E saiu um gordo. Me vi nele, né? Pensa o estado que como é que eu fiquei pensando, o estado que não vai ter esse banheiro. Parece que eu entrei numa câmara de gás, sabe? Bem assim mesmo como você tá pensando. Mas a parte boa é que o assento tava quentinho. Que nojo, né, tia? Que nojo. Enfim, essa nossa tranqueirinha da Visconde do Rio Grande. Visconde do Rio Grande. Essa travessinha aqui entre São Francisco e a Silva, São Manuel, aqui é São Manuel, para acessar Ipiranga, bem no meio da confusão da obra. Para ali pegar a Ana do CBS novo, já falei sobre ele nesse take mesmo, né? Levar ali para Álvaro Alvim por 8h19, nada mais. Nada mais. Tava tão bom os últimos dias, sabe? Tava funcionando direitinho e tal. Segunda eu fui pra Sapucaia, eu acho que foi Sapucaia. Acho que foi, né? R$62, eu acho. Depois eu fui outro dia 50 pra Cachucha. Tudo nos horários bons de ir, né? Tem os horários bons e os horários ruins de ir. Ontem tocou pra mim 83 pila pra Sapucaia. Que delícia, fiz por 60 segunda-feira. Mas era 5h30 da tarde, né? E provavelmente vai ter uma meia dúzia de parada. Hoje tem um arrasto. Só dá pra fazer essas merda que eu vou fazer agora. 11h58 pra 5,8 km. Pegar na Felipe Camarão, levar pra Barão do Amazonas. Isso é o melhor que tem. O S644 é 588. 644 588 é a rodo hoje. Tava tão bom ontem. Ontem não. Até tava bom ontem. Quem não tava bom era eu, na verdade. Ontem tava bom. Quem não tava bom era eu. Tá tendo manifestação aqui no... Tem um T5 na minha frente, não vou conseguir mostrar pra vocês.
Aqui no Clínicas não, no pronto-socorro. Os funcionários fazendo uma manifestação e pá. Por enquanto não tá nada trancado, mas daqui a pouco, se os guris quiserem entrar pro meio da rua, vão todos se fuder. Enfim, só queria dizer na verdade que eu acabei de fazer a viagem pra Rosinha. E quando peguei lá a chamada pra buscar a Rosinha, eu pensei, vou ter uma véia e uma história pra contar. Que nada. A Rosinha entrou muda e saiu calada. De vez em quando vem umas corridinhas boas assim. Tu olha 2.9 para 13,92 no X. 10 minutos sem parada. Tem que fazer, né? Mas dá uma canseira, vamos combinar. Essa história de fazer corrida curta não é pra qualquer, sabe? 4x4 aqui na Varanda Amazonas, esquina com a Piranga. Abriu o sinal, pegar aqui no outro lado do Jardim IP. Coronel Jaime Costa Pereira, acho que é isso, né? Leva ali pra rua Nasce Montanha. Ali deve ser o prédio do Jornal do Comércio ali. Bairro Santana tá dando 2.9 km, eu acho. Até acho que é mais, na verdade. Mas 13,92. Eu acabei de fazer uma viagem da Felipe Camarão, região próxima, relativamente próxima, né? Para Barão do Amazonas, por 11,58. Né? Ou seja, pelo menos está pagando uns 3 pila a mais aqui. 13,92. Ambos de X. Não dá para saber, né? Não dá para saber qual é o nosso padrão, aquela coisa toda. Uma hora é assim e a outra hora é essa. Lembra que eu falei que peguei uma corrida ali no Jardim IP, 13 pila para 2,9 km para ali para Nasce Montanha? Até chamei atenção, não sei porque tá pagando tanto e tal. Lembram dela? Lembra da Stephanie? Parece que ela voltou. Vamos falar baixo. Daí eu fui com a corrida lá para Nasce Montanha, com o X desligado, como eu trabalho sempre, né? Em situações como essa, normais, assim, dias como hoje, por exemplo. O X só liga quando não toca. E daí tocou uma Comfort para fazer ali da Venâncio para Fernando Gomes, 10 pilinhas, comum, por horário, tudo certo. Daí tô chegando na 24, já tocou outra Comfort, 12 pilas ali da Padre Chagas aqui para Barão de Bar. Ok, tudo certo, vamos dar-lhe. E quando tô vindo com o Henrique, o Alex Amaral, um abraço pra ti, meu bruxo. Falei pelo toque, mandou mensagem no Insta perguntando se a Stephanie tava operando. Opa, de bate pronto eu respondi pra ele que não. Eu me dei conta que eu tava com o X desligado, então não dá pra saber, ela só opera no X, né? E lembrei, a última foi 13 para 2.9. Será que já era a Stephanie? Desliguei o Comfort, liguei o X na mesma hora, tava lá no Quintino ainda, tocou acho que uns 10 minutos antes de eu chegar aqui e pegar a Cristiane. R$19, 4 km. Pegar aqui para levar para Cristóvão Colombo. Vamos dar-lhe, merda. Elas estão misturadas, as corridinhas da Stephanie. As cartinhas da Stephanie estão misturadas com as do estagiário. Veio uma de 7,87 para 2.4, que é a piadinha aquela, né? Depois veio uma de 12,56 para 5,8. E depois tocou uma de 20 para 5,9. Essa aí é da Stephanie. Não peguei porque era lá por Bom Vale, que não tava afim de sair do travesseiro. Não tô afim, na verdade. Daí tocou 16 pila para 2.4, eu acho. Pegar na 24 de outubro para levar para Jaraguá. Podia ser sempre assim, né? Todos levam daí. Todos buscam. Todos fazem. É só pagar. Mas antes eu paro no posto da Félix pra mijar. Porque eu tô me mijando. Agora são 16h58, ou seja, quase 5 horas da tarde. Eu quero encarar essa perna agora. A próxima, né? Das 5 até 7, 7h30, que é onde normalmente para de tocar. Sem nenhum tipo de motivo, eu argumento ou eu
necessidade de parar. Então a Janice que me espere, ela tá lá na Unimed, na 24 de outubro, naquele lugar horroroso de parar para embarcar passageiro, por sinal. Ela que me espere um pouquinho lá, que eu só dou uma paradinha aqui para fazer um xixizinho e já vou buscar. Agora eu vou buscar aqui na Independência, tá na Garibaldi, na tranqueira. Na tranqueira da Garibaldi, eu perdi adjetivo pra essa tranqueira aqui. Essa tranqueira é das mais irritantes, mas eu não tive como escapar dela porque eu tava trazendo para a Garibaldi o rapaz que eu peguei ali no TJ. Ele tocou em espera, já faz uns 10 minutos que a corrida dela tocou e ela não desistiu. Então ela é mais resiliente do que eu. 38,50 a corrida, tem 10 de dinâmico. Uma viagem de 3,8 km. Ou seja, a Stephanie, além de estar quadruplicando o km para nós, ou até mais na verdade nesse caso, ela está colocando mais 10 de dinâmico. Exatamente. 3,8 km vezes 4, 4 vezes 4, 16. 6 vezes 4, 24. 7 vezes 4, 28. R$7 o km mais 10 de dinâmico. Viagem de 3,8 km, R$38,50. Pegar aqui na Independência e levar para a Avenida Bagé, no bairro Petrópolis. Que delícia, né, cara? É para isso que eu vivo. 7h11 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. O trânsito continua daquele jeito e a Stephanie continua no comando, como se não houvesse amanhã. Passou às 7, não virei abóbora. E a corrida que tocou, eu já esqueci. É que tocou um monte, na verdade, eu recusei um monte. Eu sei que o meu eu peguei na Tiradentes. Eu sei que é pra banda, eu esqueci completamente. Sabe quando tu esquece? Vou fazer uma viagem no escuro. Só sei que é bem paga. Mas esse take é só pra... Eu não lembro de ter tido numa mesma viagem 2 buzinaços de colegas que me reconheceram. Talvez tenha tido, eu não lembro, só não lembro. Mas quando eu vinha trazendo a Ana aqui pra Castro Alves, tô na Ramiro agora, pegando na Mostardeira, não, na Tiradentes. Essa passageira que eu não sei pra onde vou levar, esqueci. Mas 2 colegas me passaram buzinando, um em seguida da outra. Ali na Protásio Alves, primeiro um K sedã preto. Ele largou, não aguenta, né, Moisés? Não aguenta, não consegue, mas tudo bem, eu entendi. Buzinaço respondido com sucesso. Timidamente, é verdade, porque a moça estava concentrada no celular dela, não quis assustá-la. E logo na sequência, um HB20S branco também passou no buzinaço, esse não falou nada. Então um abraço para vocês dois, meus colegas. Eu não sei o nome de vocês, não tive oportunidade de pegar, não os reconheci, mas fica registrado 2 buzinaços numa mesma viagem. Eu tive que falar para ela assim: moça, antes que tu pense que ganhamos algum título hoje, não, ninguém foi campeão hoje. O Internacional foi campeão domingo. É que eu tenho um canal e os meus seguidores são tudo um bando de retardado, motorista de aplicativo. Expliquei para ela a situação, ela deu risada e diz ela que quer me seguir. Enfim, espero que ela entenda o contexto dos vídeos, né? E se não entender, tudo certo, sinto muito, mas não sinto nada. Parou. Eu acho que começou agora o modo Stephanie, para um pouquinho, espera um pouquinho, se atira no tururu. Lembra disso? Essa é a pior parte, né? Mas antes, esperar um pouquinho, tentar ir perdendo o tururu e pegar uma corrida boa do que tá acontecendo nos últimos dias, né? Vamos combinar. Tô aqui na São Manuel, nessa tranqueira aqui de sempre. Larguei o rapaz no fervo aqui na Miguel Tosse. Agora eu vou fugir daqui, né? Em direção ali a Silva Só. Tem as academias, tem a URGS ali, campus básico, né? Já falei sobre ele hoje, inclusive. Hospital de clínicas, enfim. Área de demanda na região, né? Porque aqui nesses barzinhos o pessoal tá vindo pra cá agora, ninguém sai. E ainda tem essa tranqueira. Que lugar ficou bacana esse aqui, né? Baixo Rio Branco, não sei se vocês estão ligados. Essa aqui era uma colônia africana, da época da colonização de Porto Alegre. Era subúrbio, né? Era periferia da cidade. A cidade ia até mais ou menos o Campo da Redenção, a parte do centro histórico e tal, né? Ele foi subindo em direção à Zona Norte, Azenha, Medianeira, Menino Deus. E aqui era a colônia africana, vocês sabiam disso? Eu já li em algum lugar.
dessas Wikipedia da vida aí, tentando pegar informações curiosas sobre Porto Alegre há muito tempo atrás. Enfim, espero que seja só o modo para um pouquinho, espero um pouquinho da Stephanie, que ela esteja no comando ainda. É verdade que vieram vários desaforos entre algumas chamadas da Stephanie que eu fiz, entre essas chamadas da Stephanie que eu fiz, desde as 4h30, deve ter sido umas 6 ou 8 corridas, e vários desaforos no meio disso. Eu tava analisando, teve uma corrida que eu fiz, aquela de 38,50 não se explica, tá? Só pela Stephanie mesmo. Mas teve umas 2, 3 corridas que estavam bem pagas, é verdade, 3, 4 km para 20, 22 reais. Que seria uma corrida com mais 10, mais 12, mais 15 de dinâmico no horário, né? E eu tava justamente nas regiões, aqui nos puffs, só trabalhei por aqui, Travesseiro, onde essa dinâmica vem e tem vindo nos últimos dias, às vezes rápido, é verdade, né? Então não sei se é uma forma de... Se bem que hoje tinha dinâmica também, né? Eu tava pensando que talvez era uma forma nova de, tipo, não vai aparecer mais no mapa dinâmica e o preço vai vir maior, porque a hora, a região demanda isso, né? Que é o que a gente está acostumado a acontecer ali. Final de tarde, se posiciona na região central, pegar as corridas melhores, entre aspas, em direção à casa dos passageiros, na sua grande maioria, né? Faculdade, às vezes. Enfim, não sei. Mais uma vez, nunca saberemos. Sei que parou de tocar agora. Vamos ver se entrando na Silva só o movimento volta. Maçaneta na reserva é a coisa mais linda que tem, né? Ainda mais a passageira vai para rodoviária. Eu tinha esquecido completamente de comentar com vocês. Eu aceitei hoje e estava em casa ainda, tomando meu café, conferindo e respondendo as mensagens do canal, enfim. E daí apareceu ali a notificação de uma solicitação de reserva para as 8h10 da noite, agora são 8h17, para pegar na Anitta Garibaldi, R$30 para rodoviária. Peguei, né? Pensei, não, 8h10 é a hora que para tudo. Nem passava pela minha cabeça que ia ter Stephanie, né? Nem passava pela minha cabeça. E tinha esquecido completamente. Completamente. Tanto que quando eu tava na Silva Só, quando eu tava descendo a Silva Só, eu encostar no posto ali para ir no banheiro, abriu a corrida para vir buscar 12 minutos. E eu disse, pá! Daí tá explicado por que parou de tocar naquele momento. Se bem que eu acho que a Stephanie já foi. Mas eu tô indo buscar uma corrida de 14 pila no Anchieta para 5 km para levar para Cristóvão. Sem dinâmica, sem nada, no X. Então, de qualquer maneira, essa corrida tá acima do normal. Mas não tá padrão Stephanie, né? Padrão Stephanie seria no mínimo 20 pila essa corrida. Abriu 12 minutos para buscar, isso aí era, sei lá, 5 para as 8. Eu disse, tá, vamos lá, buscar, tá explicado porque parou de tocar. E vamos fazer essa corrida, tá tudo certo. 30 pila para rodoviária ali da Anitta Garibaldi. Eu não vou levar 10 minutos, tá tudo certo. Enfim, bem devagarinho, queimando o relógio para não chegar muito antes. Cheguei 8h07, como diria o Semar, 8h07. Viagem agendada para as 8h10. Mandei a mensagem, cheguei. Sem pressão, né, Daniel? Cheguei antes, não vamos se estressar por causa disso. Passou quando era 8h09, ela respondeu, oi, logo, com 2 logo, não era um só logo, era 2 logo. Logo já desço. Eu pensei, tá, não vai aparecer. Não vai dar tempo. Muito bem. E quando deu 8h10, abriu o cronômetro, né? 5 minutos é o que a gente precisa esperar nessas reservas para poder cancelar com taxa, né? Quando deu 8h12, ela mandou mensagem. Pode me esperar 3 minutinhos? Sim, claro, com certeza. Exatamente o que eu preciso para pegar essa taxa. 8h14, ela mandou mensagem. No elevador. É, isso, coisa linda, né? Vai perder o bus, vai ter que chamar outro carro, vai esperar mais 10 minutos. Tudo bem se o estagiário manter aquele valor, rapidinho encontra, né? Só que a gurizada do Comfort tá tudo com o aplicativo desligado, eu acho, né? Só os desinformados. Enfim, 8h15, eu olhei pra portaria do prédio, era aquele prédio com recuo que tem na Anitta. Olhei pra portaria do prédio, não tinha ninguém, o porteiro já estava nervoso me olhando porque eu estava no recuo, trancando o fluxo dos motoboy. Cancelado com sucesso, 18h31. E nada da Isadora aparecer.
Cheguei aqui agora para pegar o passageiro na Anchieta. Espero que não seja um tartaruga ninja, mas deve ser, né? Ela cortou porque deu aviso de cheguei. É um tartaruga ninja, um gurizinho com uma mochilona nas costas. Eles entram devagar, vem batendo aquela mochila para tudo que é lugar. Mal um cumprimento o cara. Normalmente estão de fone de ouvido. Excelentes viagens, né? Não te envolve, não conversa contigo, só quer ir para casa. Tá ali ele na recepção já da Anchieta. Vou pegá-lo e depois levar lá para Cristóvão Colombo por 14 pila. Tem coisas que só a Stephanie faz por você. Para todas as outras existe Mastercard. Eu vim buscar o presidente Vargas. Eu nunca venho no presidente Vargas. E tô esperando. E a Cíntia tá lá dentro, vem vindo correndo lá, desesperada. Se deu conta agora que pediu o carro. Agora se deu conta, o Daniel chegou, que rápido. Só a Stephanie pode fazer isso, né? E nem é tão boa a corrida assim. 16 pila ali pro Indianápolis. 5 km. Cíntia? É Cíntia? Oi, isso. Feito então, 20 para as 11 da noite, finalizando. Esse dia estranho, né? Esse dia que foi dividido em dois. Primeira parte, uma merda. Por falar em merda, assim como quem vai a merda, apareceu o Stephanie no comando, né? Deu show no final da tarde. E continuou, meio tímida, é verdade. Dividiu na mesa com o estagiário. Sim, dividiu na mesa, porque agora de noite até teve ainda algumas corridas no modo Stephanie. Um pouco tímido, é verdade, o valor não tão alto assim quanto ela vinha operando, mas em meio a muitos desaforos, né? Por algumas oportunidades eu imaginei, tá, acabou, chega. Daí vinha uma 15 pila para 3 km, por exemplo. 15 pila para 4 km, 16 pila para 5 km. E eu fui fazendo, e a meta estourada com sucesso já faz mais de hora. 20 para as 11 da noite, estou aqui no Alto Neymar, finalizei minha última corrida para cá. O estagiário essa foi o estagiário que me mandou, 18 pila do Praia. Eu pensei que tá, deu, chega por hoje, tô cansado. E vamos para casa descansar. E amanhã tentar sair cedo, se a Stephanie estiver ativa, né? E daí sim tentar aproveitar e tirar tudo da máquina, tudo que der. Queria só citar aqui, deixar um recado. Então, antes tarde do que mais tarde, Lua Santos me mandou um áudio, era 13h30 da tarde, um pouquinho antes da Stephanie começar. E daí choveu mensagens no Instagram e a dele acabou que ficou para trás. Eu só fui escutar agora, faz uns 15 minutos, antes de eu pegar esse último passageiro. Ele pediu que eu comentasse com vocês. Ele sabe que eu não faço rodoviária, apesar de ter dado uma maçaneta e talvez tenha sido um sinal divino eu não ter ido para rodoviária, né? E de ter cancelado aquela corrida. Mas ele pediu para compartilhar com vocês. Ele esteve na rodoviária mais cedo, no meio da tarde. E segundo ele, está tendo uma blitz, uma operação. Qual foi a palavra que ele usou mesmo? Sei lá, enfim. Que a EPTC tava multando a rodo lá, achando motivo, achando pelo em ovo, e ele foi multado por desembarcar em fila dupla, segundo ele. Lembrando que a própria EPTC nos orienta e sempre nos orientou a largar qualquer lugar lá na frente, em fila dupla, tripla, quádrupla às vezes. Eu sempre faço assim, vou por fora, não me preocupo se tem vaga lá na calçada, no caso, né? Eu largo onde eu consigo parar lá na frente. Eu sempre largo e saio fincado. Porque sempre foi uma orientação deles isso, da própria PTC. Escutei da boca de agente, larga lá na frente, pode parar lá na frente, só liga o alerta, não sei quem, blá, blá. Segundo o Luan, então, eles estavam lá multando a rodo. E ele foi multado justamente por largar passageiro na fila dupla. Que é dentro do contexto, é um absurdo, né? Pediu para alertar vocês, aqueles que por algum motivo ali a minha vontade ainda fazem rodoviária, que pensem 3 vezes antes de fazer, 4 vezes se for o caso. Faça a corrida que for mudar a tua vida.
Agora aquela corridinha pra compor no meio do dia, assim, 7 pila, 8 pila, 12 pila pra levar pra rodoviária, correndo o risco de chegar lá, passar raiva numa tranqueira, só pra agradar um passageiro. Não, por favor, escute o que eu tô falando. Não façam rodoviária, não vão buscar rodoviária. A não ser que seja uma corrida que vai mudar a tua vida, né? E bons ouvidos pra isso. É aquela corrida que vai te dar um up. Se tu tá no buraco lá no Mamita, com a rodoviária, eu vou correndo, feliz da vida, pegava a rodoviária. Agora, né? Fora isso, nem pensar. Então, dado o recado, Lu, obrigado pelo toque aí. Espero que o pessoal, que vocês, né, tenham assimilado essa questão. E não dá mole pros caras também, né? Se tiver qualquer probleminha no teu carro, resolve antes. Não vai ficar fugindo de EPTC também. Se tiver uma lampadinha, um pneuzinho que tem que trocar, claro, eu sei onde aperta o sapato de cada um. Eu sei que não é fácil, eu sei. Mas resolve antes, não dá mole pra esses caras aí que eles estão procurando. E quando eles querem, mesmo que não tem nada, eles acham. Não imagina se tiver. E só pra finalizar, então, eu queria mandar um beijo e abraço para Gabi Franco, inscrito nesse canal. Eu entendi que isso é um casal. A Gabriela me mandou uma mensagem no Instagram. Agora também fui ler faz pouco tempo, dizendo que se sensibilizou de alguma maneira com o final do vídeo de ontem, onde eu trouxe a questão da ansiedade e tal. Que apesar do dia de ontem ter sido um dia normal e não tive nenhum problema de fato, né? Eu tava de cara, tava ansioso, não tava afim. Palavras que eu usei ontem, por sinal. Hoje foi bem diferente e nada mudou, a não ser Stephanie. Não foi por causa da Stephanie que eu tô melhor. É porque essa questão da ansiedade é justamente isso. Ela te pega e não te pergunta se tu tá afim. Ela simplesmente vem e toma conta do teu ser, da tua cabeça, né? Toma conta da tua cabeça e doa quem doer. Eu não gostaria de trazer esses assuntos aqui e tal, não tem nada a ver com o Uber em si, mas eu acho que tem a ver com a nossa vida, né? E como a premissa desse canal é trazer o dia do Daniel, eu acho que essas coisas também fazem parte e, de alguma maneira, eu acredito, sim, que eu posso ajudar, né? Porque muitos se identificam, olha que lua maravilhosa, assim nascendo, bem meia lua. Eu acredito que eu posso imaginar, que eu posso ajudar, porque muitos se identificam. Já teve um colega ali que já mandou uma receita de um remédio natural. O outro já disse que começou a fazer tratamento essa semana. E acho que a ansiedade é terapia, é psicologia, é cabeça. Quanto mais a gente falar a respeito, não tem como piorar a situação. Pode não resolver, né? Lá atrás, eu já falei isso diversas vezes quando eu comecei esse canal. Talvez o principal objetivo fosse justamente esse: eu falar e as pessoas me escutarem de alguma maneira. Porque sim, quando eu estou gravando agora nesse momento, apesar de não ter um retorno imediato agora nesse instante, né? Eu tenho certeza que vocês estão me escutando. E só essa certeza na minha cabeça já é o suficiente para eu me sentir aliviado, por exemplo, como se eu estivesse falando com um terapeuta. Isso é muito louco, né? Então também por isso esse canal resiste bravamente, resilientemente até hoje, né? Então, enfim, eu acho legal de alguma maneira compartilhar essas situações, mesmo que talvez fuja um pouco do serviço em si, né? Mas na real esse serviço ele nos requer 100% de corpo e alma, né? A gente precisa estar com a cabeça sempre pronta para receber pessoas, para transportar pessoas, para lidar com trânsito, para lidar com EPTC. E não é só físico, não é só... Tudo é envolvido. Então talvez tudo faça parte do serviço, né? Eu sei que talvez tu esteja aqui no canal só para pegar uma dica, para descobrir quanto que ganha um Uber em Porto Alegre. Mas se tu não descobrir como as coisas acontecem, não interessa quanto que ganha o Uber em Porto Alegre, não interessa. Tem que saber como é que é o caminho e não como é que é o destino. A graça da jornada muitas vezes não é o destino. A graça da jornada é o caminho. Esse é um clichê que os viajantes usam, né, para justificar essas viagens longas e intermináveis na estrada. Talvez um dia eu faça parte, espero sim, sinceramente, que um dia eu faça parte dessa turma. Mas de fato é esse mesmo, né? Muitas vezes as pessoas só querem saber o resultado final, independente de como chegou lá. E talvez o mais importante
não seja o resultado final, e sim como chegou lá. Dito isto, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Os meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.